Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a semana 3 da NFL, semana 3 do Fantasy Football, tudo que rolou na semana das zebras, né? A gente já teve algumas, ou uma que outra na semana 2, na semana 3 foi um absurdo, né? Um absurdo. E eu acho que a galera do Fantasy também tá vendo que tá uma bagunça esse ano aqui. Eu particularmente, olha... Tá terrível, vou dizer pra vocês assim, ó, tá horroroso. Minha participação no Fantasy esse ano tá péssima. Aí eu acerto um jogador ou outro, só que aí o resto do time vai muito mal mesmo, assim. Tá duro. E outros jogadores que nem, por exemplo, eu tenho o Tyreek Hill em algumas ligas, né, pelo menos quase a metade das ligas eu tenho o Tyreek Hill, outra metade eu tenho o Christian McCaffrey, então imagina, eu tô feliz da vida com o meu Fantasy esse ano. Mas, ainda bem que a gente não vive disso, né, porque senão nós ia passar fome. Outras coisas que a gente vai falar hoje também são waivers, alguns jogadores disponíveis aí pra você tentar buscar, jogadores livres, né, que possam estar livres nas suas ligas, e também trazer alguma coisa já sobre a semana 4, tentar prever alguma coisa do que pode acontecer aí, os confrontos favoráveis e desfavoráveis. Eu não sei se você gostou do último episódio, acho que conseguiu ser um pouquinho mais rapidinho, né, não tão arrastado como foi o outro, falando um pouco mais dos destaques positivos e negativos, sem entrar tanto nos detalhes do jogo a jogo, que eu acho que é bastante importante, principalmente para a gente conseguir ter uma noção dos alvos, né, sendo repetidamente mais uma vez aqui, mas o corredor, quantas corridas está tendo, os recebedores estão tendo alvos, não estão tendo, quantos snaps estão jogando, isso eu acho muito importante, porque no Fantasy, né, pode botar na tua parede aí, né, um dos mandamentos do Fantasy é que a gente está buscando o volume, né? E não o ponto. O ponto, às vezes, ele vem numa semana, na outra semana não vem nada, né? Agora, o volume é uma coisa que a gente consegue prever, é uma coisa muito mais constante. Mas a gente sempre vai ter aquele cara que vai estourar. Isso sempre acontece. Para você que é mais novo no Fantasy, ainda não viu tantas temporadas, mas para quem é da galera mais antiga sabe que tem jogador que estoura uma semana, tu vai lá, escala ele não estoura. Até falando nisso, né? Agora eu me lembrei de um detalhe que eu falei que eu ia comentar no podcast de hoje. Tight ends. Eu tô com uma situação... Eu sou um cara que eu nunca fui de pegar tight end cedo, né? Eu nunca tive essa vontade de ter um tight end fixo e tal. E aí, alguma outra liga eu sempre acabo pegando um cara mais alto, que eu acho que tá com valor legal e tudo mais, ou pra dar uma mexida, não gosto de ter às vezes os times em tudo. Normalmente meu banco é muito parecido nos times, mas os times principais eu tento dar uma alternada. E assim, cara, tight ends, aonde eu peguei caro, eu não tô colocando o cara no banco, porque eu paguei caro. Aí eu tô seguindo com ele lá, jogando, fazendo besteira. Como é o caso do Travis Kelce, por exemplo. Tem uma liga que eu tenho, ele vai ficar lá, eu vou morrer com ele, vou morrer abraçado, não vou botar ele no banco. Porque eu sei que no momento que eu botar ele no banco, ele vai ter um jogo de 30 pontos. E aí nas ligas que né, eu deixei pra frente, deixei passar, vou pegar uns caras aqui, né, um Cole Kmet da vida. Eu tenho o Cole Kmet umas 3 ou 4, né, pra quem tá jogando 8, 9, deixa eu ver, vou contar de novo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho pelo menos umas 4, eu tenho o Cole Kmet. Me pergunta em quantas ligas que eu escalei o Cole Kmet na última. Em nenhuma. Porque como eu não paguei caro, eu disse, eu vou catar outro cara. Tem liga que eu até dropei, eu acho que eu dropei ele, cara. Então assim, ó, o Fantasy ele pega umas peças na gente. E o que importa é a diversão. Ele tá aqui pra se divertir. Não pra, né, se fosse pra ganhar dinheiro, como eu falei, nós ia estar passando fome. Mas sem mais demoras, vamos começar a falar dessa semana 3 da NFL. Antes de mais nada... Mande para seus amigos o podcast, né? Segue o podcast aí no Spotify, ou seja, onde vocês estejam ouvindo, YouTube Music ou tudo mais. Deixa as estrelinhas, deixa o gostei se for no YouTube, enfim. Sempre ajuda a gente a crescer, chegar em mais pessoas. E esse é o intuito do Fantasy, chegar em mais pessoas gostando de Fantasy, mais pessoas gostando da NFL. Quem sabe ano que vem tem, em vez de um, tem 2 jogos, enfim. Né? Eu acho que é bacana essa expansão da NFL e, consequentemente, do Fantasy, porque quem joga Fantasy sabe, né? O Fantasy é o pai do Cartola FC. O Cartola FC não tem graça nenhuma comparada ao que é um Fantasy, né? Ao que é tu assistir a NFL, a temporada que ela dura pouco, nós já estamos indo para a 4ª semana, mas com Fantasy ela fica muito mais bacana, muito mais divertida. Fechou? Vamos começar a falar aqui primeiro deles, o jogo da quinta-feira à noite, New York Jets e New England Patriots, 24 New York Jets, 3 Patriots. Um jogo que a gente viu o Aaron Rodgers de antigamente, foi muito legal de ver por isso, né? Pela questão do Aaron Rodgers jogando, o jeito que ele joga a bola rápido, né? Então, destaques positivos desse jogo, a gente só tem destaques praticamente do lado, né, dos Jets, né? A gente tem o próprio Aaron Rodgers,
Jogo corrido com o Breece Hall tendo aí touchdown, mesmo com fumble, ele acabou tendo 16 carregadas, touchdown ajudou. Braylon Allen não teve touchdown nessa semana passada tinha tido 2, mas teve 11 carregadas, teve recepção também, então ele tá participando, quando o Breece Hall precisa descansar, o Braylon Allen tá jogando, e não é uma opção ruim pra flex, né, ou pra quem fez uma zero running back, por exemplo, ele tá sendo até ok pela posição, né, pelo que ele vale. No jogo aéreo a gente teve do lado dos Patriots até um destaque pro Demario Douglas, 7 de 9, 69 jardas, mas ele que parou muito ali foi os 3 jogadores, né, muito próximos, Demario Douglas, Allen Lazard e Garrett Wilson, que se não fosse o TD teria sido mais uma semana de bust para ele, né. Garrett Wilson me preocupa bastante mesmo. Eu, se não me engano, na Super League eu peguei ele. E achei, nossa, quando caiu no meu colo, eu disse, se ferraram. Peguei o Garrett Wilson na 16ª rodada. Na 16ª escolha. Eu podia ter pego na 16ª rodada, que ia estar quase a mesma coisa, eu acho. E o Allen Lazard saiu com um touchdown, senão ele também teria um jogo ruim. Um cara que eu quero destacar aqui é o Tyler Conklin, 5 de 6, 93 jardas, uma excelente opção de waivers nessa semana. Então, se tá ouvindo, já abre teu sleeper aí, ou seja, onde tu joga, vê o Tyler Conklin, deve sim estar disponível, pra mim, é o principal nome. Ele é um cara que, ele tá participando em mais de 90% dos snaps em todas as semanas. Ele não foi tão bem na semana 1, semana 2, foi pouco acionado, mas essa semana ele foi acionado e foi muito bem acionado, justamente num jogo onde Aaron Rodgers jogou e jogou bem. Ele foi mais bem acionado, inclusive, do que os outros recebedores. Passando para os jogos de domingo, tivemos a vitória, hein? A primeira, né, zebra, dá para se dizer assim, porque os Jets a princípio eram favoritos, né? Penso que sim, não estou com as estatísticas aqui. Mas Giants 21, Cleveland Browns 15, um jogo péssimo do Deshaun Watson, né? Teve touchdown, mas teve fumble, Cara, assim, ó, Deshaun Watson eu tenho na minha liga principal. Se alguém da minha liga principal tá ouvindo aí, eu tô disponível a trocar, tá? Se alguém quiser. Eu tenho ele e Daniel Jones, pensa. Quem que eu fui no Deshaun Watson. Daniel Jones foi melhor que ele, né? Mas o Daniel Jones é aquele cara assim, né? Ele teve, acho, o seu melhor jogo nessa semana, né? Foi muito parecido com a semana passada. Nessa semana, quinta-feira, tem os Cowboys, que né, falando já na semana 4, era um jogo que até o final de semana... semana passada eu lembro de ver que era esse jogo na quinta-feira, pensar, começou, né, a porcaria do Thursday Night Football com Jets, Patriots, aí agora com Cowboys e Giants, mas eu acho que vai ser um jogo interessante, porque a defesa dos Cowboys não tá jogando bem, né, e isso pode dar uma possibilidade aí pros Giants. Inclusive, falando, né, já antecipando algumas questões, Devin Singletary teve uma boa partida contra os Browns, e olha que a defesa dos Browns é uma boa defesa. A defesa dos Cowboys, em tese, é uma boa defesa, mas tem cedido muitos pontos para a posição de running back. Então, quem tem Devin Singletary, se prepara que vai ter uma boa semana na semana que vem. Do lado, né, do jogo corrido dos Browns, nada a acrescentar, nem Forma, nem Ford tiveram boas partidas. Agora a gente tem que falar de 2 wide receivers, principalmente do calouro Malik Nabers, né, outro jogo muito bom dele. O Malik Nabers, assim, cara, ele é o número 1 wide receiver atualmente do Fantasy. 2 jogos acima de 20 pontos em half PPR. Teve 18 targets semana passada, nessa teve 12. Tem um excelente aproveitamento de jardas, saiu com 2 touchdowns. É um cara que, assim, quem apostou nele, principalmente em ligas Dynasty, quem escolheu ele, deve estar muito feliz. Eu tenho ele numa Superflex. Por ser Superflex, eu acabei conseguindo pegar ele. E... infelizmente eu gastei minha vida pra ter Patrick Mahomes na temporada passada. Um abraço pro Samir que me vendeu ele. Gastei minhas primeiras rodadas de vários anos aí. E o Patrick Mahomes virou um quarterback de semana sim, semana não, né? Mas tudo bem. Do outro lado, a Amari Cooper com um jogo muito bom. 7 de 12, 86 jardas e 2 touchdowns. Pra ele, Jared Judy um pouco abaixo. Esperava um pouquinho mais dele. O Andy Robinson é um cara que tá ali pra flex, pra semanas que tiver bye. É um outro cara que, se estiver disponível, vale a pena aí dar uma olhadinha e deixar no banco pelo menos. Partindo para outro jogo, né? Indianapolis Colts 21-16 no Chicago Bears. Anthony Richardson com uma partida tenebrosa de assustar, assim, né? Assustar mesmo. Eu acho que eu tenho em uma liga, se eu não me engano, que eu apostei nele e me dei mal. Do outro lado, o Caleb Williams teve seu melhor jogo, tentando mais de 50 passes, o que não é uma coisa aí muito, muito bacana, na minha opinião, para um quarterback. Mas 363 jardas, 2 touchdowns, teve 2 interceptações, teve fumble, mas mesmo assim foi um quarterback aí de flex, pelo menos. Jonathan Taylor, um dos melhores running backs da semana, 23 carregadas, 110 jardas, 2 touchdowns para ele. Do lado do Chicago, o DeAndre Swift segue ainda, né, tentando encontrar seu jogo.
mais uma semana onde ele fica ali próximo dos 5 pontos, então ele não tá conseguindo render. No jogo aéreo, o Rome Odunze, pra quem, né, eu esperava que esse jogo seria um jogo interessante do Odunze, eu não tenho ele em nenhuma liga, mas pela ausência, mais uma vez, do Keenan Allen, o Rome Odunze foi em quem mais apareceu, 6 de 11 para 112 jardas e um touchdown. DJ Moore não foi mal, mas 11.2 pontos em half PPR. E do lado dos Colts, a gente teve mais uma big play do Alec Pierce, mas ficou por isso. E o Michael Pittman segue decepcionando. Entre os tight ends, Cole Kmet, como eu falei antes na introdução, 10 de 11, 97 jardas e um touchdown para ele, 20.7 pontos em half PPR. E em várias ligas ele estava no meu banco. É isso aí. Minnesota Vikings 34-7 em Houston, né? Eu acredito que foi zebra. Não tenho certeza disso. É um jogo muito parelho, mas não, com certeza ninguém imaginava que seria um jogo onde os Vikings iriam dominar de certa maneira. E estão 3-0 na temporada com o Sam Darnold fazendo bonito, cara. 4 touchdowns pra ele. Foi um dos melhores quarterbacks da semana. CJ Stroud acabou ficando bastante abaixo. No jogo corrido, Aaron Jones passou das 100 jardas, quase 150 jardas de scrimmage, touchdown aéreo, 19 carregadas pra ele. Muito boa partida. E do lado de Houston, com a ausência de John Mixon, foi Cam Akers que mais apareceu, mas por essa situação de ter que ir atrás do placar, acabou ficando aí, não tendo tantas carregadas. Teve um touchdown aéreo que acabou salvando um pouquinho, mas ainda assim, ele deve ter sido o running back 2 ou até 3, eu acho, nessa semana. No jogo aéreo, tivemos alguns destaques do lado dos Vikings. Justin Jefferson, né, troca quarterback, ele segue muito bem, atualmente é o número 5, mas tem feito jogos bastante decentes. Jalen Nailor, mais um touchdown, né, ele tinha feito touchdown, ele fez touchdown em todas as semanas, inclusive não tendo muitas participações, o que me assusta, o que não me faz chegar aqui e dizer, vão atrás do Nailor, mas tem saído com touchdown toda semana, e na próxima semana tem um jogo que na minha opinião é um pouco complicado, vamos ver como é que ele vai sair. Na salada de fruta de Houston, nessa semana quem se deu melhor foi o Stephon Diggs, seguido de Nico Collins, que teve apenas 40% dos seus targets, dessas bolas jogadas na sua direção agarrados, né, virando recepções, então por isso que ele acabou tendo uma participação menor, e o Tank Dell segue sendo aí o terceiro da fila. Outro jogo do domingo, a gente teve aí a vitória no finalzinho dos Eagles sobre os Saints, né, destaque positivo, né, falando dos meus Eagles, já que a gente tá falando dos meus Eagles, pra você que, né, clubista, eu vou falar um pouquinho, sim. A defesa dos Eagles deu a resposta, né, a gente tinha um ataque dos Saints que passava dos 90 pontos nos 2 jogos, amassou os Cowboys e que não conseguiu jogar contra a defesa dos Eagles. Quem teve um pouquinho de destaque acabou sendo ali o Alvin Kamara, 26 carregadas para ele, mas era a jogada que ele é um pouquinho melhor, um pouco pior. O Chris Olave teve 6 de 6, 86 jardas e um touchdown, né, mas o Shaheed acabou sendo aí um dos mais acionados, 5 alvos para ele, nenhuma recepções para o Rashid Shaheed, que eu acho que, assim, eu tenho falado pouco sobre possibilidade de troca. E na minha opinião, se tu confia no Shaheed, eu não tenho uma super confiança nele, mas, cara, eu ia falar assim de novo, eu tenho que segurar esses assim. É uma possibilidade boa de troca nessa semana, tá? Ele teve uma porcentagem de snaps maior que ele teve nos outras partidas. Ele não é um cara de muitos targets, mas ele sempre vai ser acionado. Ele vai ter pelo menos uma ou duas ações de fundo de campo por jogo. Isso é certeza. Do jeito que os Saints estão jogando, isso vai acontecer. E é uma possibilidade de troca, porque ele foi zerado. Ele simplesmente não conseguiu aparecer. Do lado dos Eagles, a gente tem um destaque negativo, né? O Carr, que eu até busquei em ligas onde eu precisava de quarterback, eu fui atrás dele, coloquei, teve uma partida bem ruim. Jalen Hurts também, uma partida tenebrosa, passou das 300 jardas e não chegou a 11 pontos em half PPR. Saquon Barkley, mais uma semana incrível, 17 carregadas, 147 jardas, 2 touchdowns, conversão de 2 pontos, 4 recepções, simplesmente, né, fazendo valer o contrato gordo que teve. É o melhor jogador atualmente do Fantasy inteiro. É o número 1 running back, número 1 overall também. Sem AJ Brown, Devonta Smith foi mais acionado, teve uma pancada, acabou saindo por concussão. E a gente tem que destacar positivamente o jogo do Dallas Goedert, né? Que dessa vez o ataque funcionou porque saiu o AJ Brown e o pessoal começou a usar o Goedert, porque, cara, ele não tem a velocidade do AJ Brown, mas ele tem a fisicalidade. 10 de 11, 170 jardas pro Dallas Goedert, teve aquela jogada no final que eu não tava acreditando no que tava acontecendo, eu tava esperando cair uma flanela pra alguém dar falta, alguma coisa nesse sentido. 22 pontos em half PPR.
um dos melhores jogadores aí da semana. Outro jogo que tivemos nesse primeiro horário do domingo foi a vitória dos Steelers, que está 3-0 com Justin Fields sobre os Chargers, que agora tem a sua primeira derrota, um jogo ruim do Justin Herbert, saiu machucado, entrou o Taylor Heinicke, né, eu não sei a situação, se eu não me engano, do Justin Herbert, veio negativa a questão do tornozelo dele, então a princípio ele deve estar à disposição para a semana 4, se ele não tiver, Tyler Heinicke, contra quem que eles jogam? Vamos ver aqui. Contra os Chiefs. Eu acho um jogo interessante. Cara, o Justin Herbert tá péssimo nesse ano, né? Ele tem uma média de menos de 11 pontos por jogo. Cara, 29º quarterback. Confesso que eu esperava mais. Não esperava assim um super Justin Herbert, mas esperava mais. Já o Justin Fields teve a sua partida, né? Foi muito bem, é uma opção aí para quem busca um quarterback nos waivers. Joga contra os Colts, não vai ser um jogo fácil. Mas ele tem aproveitado a oportunidade, ele aproveitou muito bem essa oportunidade. No jogo terrestre, J.K. Dobbins não teve uma boa partida nessa semana, apesar de ser o dono das ações. Gus Edwards foi ali, tá jogando de escanteio, ele teve até uma certa divisão de carregadas no início da temporada. Na primeira, na segunda semana ele teve 18 carregadas, inclusive, e nessa apenas 3. Tudo bem que o time teve que correr atrás, mas né, e contra os Steelers complica um pouquinho. Najee Harris, dono das ações do lado dos Steelers, mas sem uma grande pontuação. No jogo aéreo, a gente teve destaque para o Calvin Austin, 95 jardas em 4 recepções, de 5 tentativas e um touchdown. Não sei se isso vai se manter, tá? Até porque ele não fez boas partidas, ele teve um melhor aproveitamento nessa, foi mais acionado, mas eu não vejo assim, né? Em ligas profundas, pode ser uma opção de waiver. Justin Pickens foi o mais acionado desse ataque, mas não conseguiu render aí muitos pontos. Do lado dos Chargers, mais um touchdown pro Quentin Johnston e mais uma semana onde, aqui eu vou fazer minha crítica, tá? Ele teve a primeira semana boa, Ladd McConkey. Se a galera do Camisa 12 NFL tá ouvindo aí, obrigado por me fazerem cair nesse golpe que é o Ladd McConkey. Eu devia ter ficado no meu Quentin Johnston que era do ano passado. Eu acho que eu tenho o Ladd McConkey também, em metade das minhas ligas, porque ele sobrava ali na quinta, sexta, sétima rodada, tô grandão, vou pegar esse cara aqui. E eu me lasquei, foi tudo depois do podcast que eu gravei com a gurizada lá, que me fizeram ir atrás mais, pesquisar sobre o Ladd McConkey, e eu caí no Maconto, né, né, não ficou bom isso aqui, no conto do McConkey, fica isso aí. Nenhum destaque no jogo entre os tight ends, tá? Passando para outro jogo, tivemos a vitória, essa sim, uma zebraça. Pra mim, talvez, vamos dar uma olhada aqui. A gente teve, claro, os Giants, que foi uma super zebra. O Minnesota não foi zebra, Steelers não foi zebra nesse ponto. Tivemos Carolina Panthers e Las Vegas, que né, dizem que foi a maior zebra na semana, mas eu não acho. Miami Dolphins sem Tua, beleza. Cara, eu vou dizer assim, essa aqui é a maior zebra da semana e tentem me provar o contrário. Denver Broncos 26-7 no Tampa Bay Buccaneers, com Baker Mayfield que vinha jogando bem, vinha sendo destaque no Fantasy, fazendo uma partida péssima. E do outro lado, o Bo Nix carregando o time para a vitória, jogando bem, tendo uma pontuação aí bem, né, razoável, né, não chegou nos 20 pontos, mas fez quase 20 pontos. Não sei se é uma opção de tu buscar nos waivers, alguma coisa assim, só que ele, cara... o pessoal deu confiança pra ele. Ele tem agora Jets na sequência, Raiders e Chargers. Tirando os Jets, talvez Raiders e Chargers sejam jogos interessantes pra ter ele no time, né? Pra onde ele termina a temporada com Colts, Chargers e Bengals, semana 17 dele. Vamos ver como é que vai estar esse Denver, né? Eu sei que o hype é curto, mas foi um jogo interessante. No jogo terrestre tivemos ali Jaleel McLaughlin, tendo o maior pontuador do lado dos Broncos, que venceu, mas foi um time que correu pouco com a bola. Até quem mais correu foi o Tyler Berry. Isso me dá uma preocupação um pouquinho em relação a Javonte Williams, com o próprio McLaughlin também. Do outro lado, Bucky Irving, com a promessa de que vai ter mais snaps, ele vai ser mais envolvido a partir da semana 4, porque segundo o Todd Bowles, ele ganhou, entre aspas, essa condição sobre o Rachaad White. Então é uma opção muito interessante para waivers, se você está procurando aí apostar em alguém. Eu diria que o Bucky Irving é um cara bem interessante. No jogo aéreo, uma semana decepcionante para o Mike Evans. Mais uma vez, depois da primeira semana muito boa dele. Mas para quem apostou no Chris Godwin, deve estar dando risada. Ele atualmente é o terceiro melhor wide receiver. E tudo leva a crer que ele vai se manter, né? Quem que joga semana que vem contra a Philadelphia Eagles?
É a revanche dos Eagles desse jogo aí. Então, em Filadélfia, inclusive. Só que, cara, por mais que a defesa segurou, o Shaheed, né, melhorou, cara, eu ainda acho que é um jogo interessante aí pra Mike Evans e Chris Godwin. Do lado dos Broncos, Cortland Sutton 10 de 11, 68 jardas pra ele, mas o estilo de jogo dos Broncos tá dando um pouquinho pra cada um. Ninguém tá se destacando, mas teve 5 wide receivers que receberam bola, além de 2 tight ends, né? Falando em tight end, Cade Otton até fez um jogo interessante, 7 de 8 para ele, 47 jardas, mas aí o fumble estragou a pontuação do tight end dos Broncos. Agora que eu vi aqui, em algumas várias ligas eu me desfiz, por exemplo, do Jake Elliott, que era a minha opção de kicker nos finais de draft aí, para mim pegar o Chase McLaughlin dos Buccaneers. Só que nessa semana ele não fez porcaria nenhuma, cara. Cara, assim, ó, eu no Fantasy... Complicado. Green Bay Packers 30-14 em Tennessee. Mais uma vitória de Malik Willis e um jogo muito bom do quarterback dos Packers, né? Onde ele está disponível, eu diria que é uma opção também. Joga contra os Vikings, não vai ser um jogo fácil. Depois tem Rams, Arizona. Mas ele tá sabendo resolver com as pernas, fez touchdown. E se ele fizer touchdown, ele vai ter uma pontuação interessante. De outro lado, o Will Levis, apesar de 2 interceptações, fumble, ele não teve um jogo tão ruim, mas menos de 15 pontos pro quarterback. No jogo corrido, tivemos destaque para Emmanuel Wilson. Teve quase a mesma quantidade de carregadas do que o Josh Jacobs, mas aproveitou melhor e teve um touchdown aéreo que lhe deu pontinhos. Tony Pollard não foi a melhor semana dele, Teddy Spears fez um pouco mais de pontos, mas não foi também relevante. No jogo aéreo, a volta será do DeAndre Hopkins. Ele teve o melhor jogo, eu acho que eu até dropei ele em alguma liga que eu tinha, mas cara, eu tô falando, o meu fantasy tá tenebroso, cara. Eu tô com um timing assim... horrível. 7 tentativas para o Hopkins, 6, mais um touchdown. Não esteve muito participativo, mas é um cara que de repente na próxima semana pode ir um pouco melhor. Calvin Ridley foi um destaque negativo para quem também apostou nele. Ele teve uma boa semana passada, nessa semana não conseguiu trazer isso para o Fantasy. Também eu não te duvido que seja uma questão bem normal de começar a acontecer, né? Do lado dos Packers, também não tivemos grande destaque entre nenhum jogador no jogo aéreo. A defesa apareceu bem nesse jogo aqui. E acabou não dando aí J.J. Reed menos de 10, Christian Watson também, só 2 passes pro Watson, uma recepção pro Romeo Doubs. Tucker Kraft segue sendo o mais acionado, mas pouco também, e isso deve ser normal enquanto o Malik Willis estiver por lá. Chegamos em Carolina Panthers 36-22 no Las Vegas Raiders. Destaque pro Andy Dalton, voltando aí a ser titular da NFL e voltando muito bem, uma outra opção aí de waivers pra galera. Tô trazendo todas as opções agora, né? O Minshew acabou sendo bancado no meio do jogo. No jogo terrestre, destaque pro Chuba Hubbard, 25.4 pontos em half PPR, 21 carregadas pra ele. O time dos Panthers jogou bem, né? Até o Miles Sanders chegou nos 10 pontinhos, fez touchdown. E até alguém me pediu sobre o Zamir White, e eu disse, esse vai ser o jogo do Zamir White. Eu queria pedir desculpa publicamente aí para se quem me pediu sobre o Zamir White e utilizou o Zamir White, porque acabou, né, até pelas circunstâncias do jogo, acabou sendo mais pro Alexander Mattison. No jogo aéreo, destaque o retorno de Deontay Johnson. Eu tenho certeza disso, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. 8 de 14, 122 jardas, um touchdown para ele. Adam Thielen foi bem acionado, até 13 de 5, 40 jardas e um touchdown, mas se machucou e foi colocado na injured reserve pelos Panthers. Pode ser que o Leggett tenha mais oportunidades, né? Acredito que até isso vá acontecer, mas olho no Deontay Johnson. Quem tem aí, eu acho que com o Andy Dalton a coisa vai começar a engrenar um pouco melhor. Do lado dos Raiders, a gente teve destaque pro Trey Tucker, né, com 7 de 9, 96 jardas, um touchdown. Jacoby Myers também fez uma boa participação. Davante Adams um pouco apagado, teve chance de sair com touchdown. Né, os dois wide receivers, Jacoby Myers e Trey Tucker, tiveram muitos pontos nessa partida, 17.7 pro Myers, 19.10 pro Tucker. Mas a grande maioria aí, eu joguei contra Jacoby Myers, por exemplo. Eu tô assim, numa vibe excelente, né? Eu tô só tomando laço. E entre se o Brock Bowers teve uma semana boa na semana passada, nessa semana ele não foi tão bem acionado assim.
Indo para os jogos das 5, né? Esse jogo foi das 5 horas já. Seattle Seahawks 24-3 no Miami Dolphins. Geno Smith com uma partida sólida, mas não pro Fantasy. Pra isso não. Pra quem, né, foi no Zach Charbonnet, meu caso também, que eu acabei pegando ele em waivers. Até era a possibilidade de waivers semana passada, se eu não me engano. Né, que eu comentei na semana passada ou na outra. De ir atrás do Charbonnet e realmente aí 2 touchdowns para ele, 91 jardas, 18 carregadas. O McIntosh foi quem teve o segundo que mais teve carregadas, teve apenas 3, né? Do lado dos Dolphins, nenhum destaque positivo correndo. O maior pontuador foi o Achane, mas pouco também. Destaque negativo da temporada, o Tyreek Hill. Agora sem o Tua ficou mais complicado. Teve uma primeira semana boa, mas semana 2, semana 3, péssima. Skylar Thompson jogou, depois entrou o Tim Boyle. Miami Dolphins, por favor, vão atrás de um quarterback. Skylar Thompson não é quarterback para NFL, Tim Boyle muito menos. Assim, conversa com o Ryan Tannehill, arruma ali as arestas e bota ele jogar, cara. Porque, cara, senão estragou a temporada de fantasy da galera. Simplesmente, por favor. Ô Nerdola, vai atrás de um quarterback, por favor. A gente quer que Tyreek Hill volte a pontuar, que Jalen Waddle volte a pontuar. Não é justo, não é justo. Seattle Seahawks com o DK Metcalf fazendo um jogo ali preciso, 4 de 6, 104 jardas e um touchdown espetacular para ele, fez 18.4 pontos em half PPR. Depois não teve muita pontuação o Tyler Lockett, que veio logo em sequência, e depois o Smith em Digba. E o Noah Fant foi bem acionado, 6 de 6 para 60 jardas. Para ligas mais profundas é uma opção de waivers. Eu não descartaria uma opção de waivers pro John Smith também, tá? Ele tá sendo bem utilizado, mas falta um quarterback. Então, daqui a pouco, puxar um Ryan Tannehill, eu acho que o John Smith, ele, apesar de ter muitas bocas para alimentar, é um cara que tem aparecido positivamente quando eu vejo ele ali no Red Zone. Detroit Lions 20-13, né? O Kyler Murray não teve uma semana como vinha tendo nas outras semanas. Principalmente na semana passada, na semana 1 ele foi pior do que na semana passada. Mas foi 2 quarterbacks que foram muito na média. Já no jogo terrestre, a dupla David Montgomery e Jahmyr Gibbs segue atuando bem. David Montgomery atualmente é o 10º melhor running back e o Jahmyr Gibbs o 14º. Né? Para dois running backs, eu não duvidaria dos dois terminando no top 12 nessa temporada. Muito bem utilizado. Do outro lado, James Conner foi o melhor com 3 pontos. Então não conseguiu. O Arizona teve dificuldades no jogo corrido na semana. O Detroit Lions é a melhor defesa contra jogo terrestre no Fantasy. Então fica ligado, tem um jogador que vai jogar contra os Lions, abre o olho que tá complicada a coisa. No jogo aéreo, Amon-Ra St. Brown foi o grande destaque dos Lions. O Jamon, né, o Jameson Williams, não teve destaque nessa partida, apesar de ter tido nas últimas 2 semanas, não foi bem. Enfrenta Seattle agora também, vai ser uma partida um pouco mais complicada. E do lado dos Cardinals, destaque para o Marvin Harrison com um touchdown, 11 targets para ele, 9 para o Michael Wilson, que é outra opção de waiver. Né, os jogadores aí que, pela onde você escolheu, Marvin Harrison você espera um pouco mais, mas pelo menos ele tá aparecendo, né? Não com aquela primeira semana. Destaque negativo por Trey McBride, 6 alvos para ele, mas agarrou apenas metade das bolas e só 23 jardas pro tight end dos Cardinals. Agora um jogo que, cara, eu como pra alguém que tava torcendo contra os Cowboys, cara, eu me assustei real que os Cowboys iam virar esse jogo depois daquele onside kick que teve sucesso, porque os Ravens simplesmente pararam de jogar. Esse jogo tava o quê? 25-6, 28-6, né? E terminou 28-25 pros Ravens. Destaque pros 2 quarterbacks. Dak Prescott acho que foi até o melhor da semana, não me lembro se teve alguém que fez mais ponto que ele, mas por essa questão de ter que correr atrás e tudo mais, e ele foi muito bem, passou de 50 passes, 379 jardas, completou quase metade, mas enfim, né? 2 touchdowns, mais um touchdown terrestre. Lamar Jackson teve poucos passes completados, mas teve touchdown, correu para 87 jardas, fez mais um touchdown terrestre. Então, assim, né, destaque para os dois quarterbacks. Lamar Jackson atualmente o 3º, Dak Prescott o 7º. Derrick Henry com um jogo a lá Derrick Henry do passado, né, quase 30 pontos em half PPR, 25 carregadas. Simplesmente a defesa dos Cowboys não conseguiu segurar. Do lado dos Cowboys, até o Justin Hill apareceu em algumas jogadas interessantes. Do outro lado, no Dallas Cowboys, uma divisão de carregadas. O Rico Dowdle foi o que mais atuou nessa semana, mas também nada demais. Eu não sei quando é que o Dalvin Cook vai estrear, se vai estrear nesse time. Jogo aéreo dos Ravens, como eu falei, poucos passes. Também não tivemos muita ação. O destaque maior foi para o Rashad Bateman,
mas só pelo touchdown, senão também não teria muita coisa. Do lado dos Cowboys, a gente não teve assim jogadores com muitos pontos, inclusive CeeDee Lamb foi destaque negativo. Kavonte Turpin teve touchdown, Jalen Tolbert teve touchdown, mas foram jogadores ali na média. Tudo bem que, né, para quem escalou Tolbert ou Turpin, foi no máximo num flex, aí se deu bem. Agora quem escalou CeeDee Lamb se deu bastante mal. Agora quem apostou no Jake Ferguson voltando depois de ficar uma semana fora, 6 de 11, 95 jardas pro tight end, um bom tight end nessa semana aí de fantasy. E que falar do Brandon Aubrey, né? Cara, né, falando em NFL, o cara tem uma patada violenta com o kicker, hein? Olha, tudo pra ser o melhor kicker aí. Enquanto um Tucker tá na descendente, o Brandon Aubrey tá voando. Outro jogo, tivemos um jogaço. Esse eu tava torcendo muito pros Rams virar esse jogo também. Porque depois do último jogo ali contra, né, os 49ers ano passado, que amassou os Eagles, eu peguei um rancinho dos 49ers. Né, 27-24, Los Angeles Rams. Matt Stafford não foi muito bem, Brock Purdy do outro lado foi excelente, né, os touchdowns ajudaram bastante ele ser um dos melhores quarterbacks da semana. No jogo terrestre, Kyren Williams, 30.6 pontos em half PPR, 3 touchdowns totais no jogo, quase 25 carregadas, 24 carregadas, foi o dono das ações, apesar de estar correndo atrás do resultado. O Kyren Williams, ele ficou quantos snaps em jogo, cara? 90% dos snaps pro Kyren Williams. Ele atualmente é o terceiro running back. Tinha muita gente que tava meio abaixo com ele lá no início da temporada. Fez 2 jogos ali, né, ok. Mas atualmente, com esse jogo aqui, ele pulou para as cabeças da posição. Jordan Mason foi o principal atuante, mas não chegou nos 10 pontos em half PPR do lado dos 49ers. O que a gente pode falar do Jauan Jennings, hein? Jogo aéreo, Jauan Jennings, 11 de 12, 175 jardas para ele, 3 touchdowns, 41 pontos. Tem tudo para ser a maior pontuação da temporada para um wide receiver, né? Acho difícil que alguém passe isso, a gente sabe que isso pode acontecer. É atualmente o segundo melhor wide receiver, ele tinha ido mal nas últimas 2 semanas, aproveitou a ausência do Deebo, né? O Deebo não jogou nessa partida? Tenho quase certeza que não. Não, o Deebo não atuou, vinha tendo aí né, alguns jogos ok. O Deebo é um cara que infelizmente segue tendo muitas lesões na carreira. Brandon Ayuk foi acionado, mas estava melhor marcado. Sobrou pro Jauan Jennings, que fez um jogo espetacular. É uma possibilidade de waivers, principalmente se tiver aí novamente sem o... e não tinha também aproveitou muito também a ausência do George Kittle. Né, George Kittle também não jogou essa partida. Do lado dos Rams, se a gente erra com o Zamir White, acertei com o Tutu Atwell alguém pediu... mandou lá nos stories, nas dúvidas de última hora, sobre 4 jogadores que tinha que escalar 2, e a opção mais normal seria a Led McConkey, e num deles, outra era, eu não lembro exatamente quais eram os jogadores, mas a outra era Tutu Atwell, e com a ausência do Cooper Kupp, com a ausência do Puka, e com eu vendo esse crescimento do Tutu Atwell, cara, ele vai ter um jogo interessante, né? E ele não é um cara que vai ter jogo bom, né? 11.3 pontos para ele, né? Não é ruim para quem escalou ele num flex muitas vezes. Melhor, por exemplo, se tivesse me falado o DeMarcus Robinson ou o Tutu Atwell, eu teria falado o Tutu Atwell. Inclusive eu não coloquei, eu tenho o DeMarcus Robinson na minha liga principal, eu não escalei ele. Eu não tive a coragem de escalar ele nessa partida, não sei, tava com feeling e essa eu acertei. Felizmente eu acertei. Nenhum destaque, inclusive, entre os talentos, né? Nem Colby Parkinson de um lado e nem o Eric Sobert, que foi o cara que substituiu aí o Kittle. No Sunday Night Football tivemos a vitória do Kansas City Chiefs, que agora está 3-0 na temporada, 22-17 no Atlanta Falcons, que não conseguiu dessa vez fazer o drive da vitória no fim do jogo, como os Eagles conseguiram, né, dar essa... para botar no tapete vermelho pro Kirk Cousins e seus recebedores no último jogo, no Monday Night Football da semana passada. Patrick Mahomes... será que o Patrick Mahomes se tornou um quarterback de streaming, cara? 15.64 na primeira semana, 14.94 e agora na semana 17.38 ele é atualmente o 13º, não QB2 no Fantasy. Isso me preocupa bastante, né? Porque, não tem recebedor, mas ele fazia temporadas melhores, né? Vamos pegar aqui o histórico. No ano passado ele terminou em 8º, 2022 foi o melhor, 2021 o 4º, 2020 o 4º, 2019 o 7º e nessa temporada ele tá fazendo 2018 o melhor. E nessa temporada, assim, o ano passado já caiu bastante. Nessa temporada, tá, bem mais ou menos. Kirk Cousins não foi um destaque na semana. No jogo terrestre, destaque maior pro Bijan Robinson, mas apenas 12.2 pontos para ele. O touchdown deu uma ajudadinha. Do lado dos Steelers,
Você que ouviu semana passada o podcast, quem que foi o cara que eu falei que eu apostaria entre os waivers dos Chiefs? Steele, Perrine ou Hunt? Hunt não subiu, foi levado hoje pro elenco. Provavelmente no final de semana vai ser o mais acionado, tá? Já pode anotar aí, depois me cobra. Por favor, me cobra. Falou que o Kareem Hunt ia ser o mais acionado. A não ser que ele esteja fora. Mas como ele foi colocado agora entre os 53 jogadores, subiu do practice squad, acredito eu que ele vai ser o mais acionado. Eu tinha comentado que o Carson Steele ia pegar essas corridas. 17 carregadas para ele, 72 jardas, 7.9 pontos em half PPR. Não teve, né? Mas teve muito volume, muito mais volume que o Perrine. Jogo aéreo, destaque. Olha, o Rashee Rice está fazendo uma temporada bem interessante, né? Quarto melhor wide receiver do Fantasy. Teve 14 targets nessa semana, 110 jardas, um touchdown, passou dos 20 pontos, muito boa participação. Do outro lado, Drake London, touchdown, deu uma ajudadinha, né? 15.7 pontos para ele em half PPR. Darnell Mooney, 8 de 8, 66 jardas. Ótima opção de waivers, né? Tem criado uma química com o Kirk Cousins, isso é bom, né? Isso é muito bom para o Mooney nessa retomada de carreira. Outra coisa que eu fiquei enlouquecido, para não falar palavrão aqui, foi o touchdown do Juju Smith-Schuster. Eu, em algumas ligas, eu vi ele nos waivers, peguei ele com aquela intenção de, a última melhor temporada dele foi com os Chiefs. Quem sabe ele tem uma oportunidade, né? Não tem aí recebedores muito interessantes, né? Rashee Rice tá me queimando minha língua, mas enfim. E ele teve touchdown justamente uma semana onde eu dropei ele, né? Então, assim, Xavier Worthy, como eu tinha comentado na primeira semana, foi aquele estouro, né? Mas ele segue tendo aí poucos alvos. E o que falar do Travis Kelce, né? Kyle Pitts também não teve uma boa partida, mas pelo menos teve mais pontuação aí que o Kelce 4 de 5 para apenas 30 jardas. Tivemos um doubleheader, né? 2 jogos na segunda-feira à noite. Vitória enorme dos Buffalo Bills, 47-10. Foi o maior pontuador na semana, né? Os Bills. A batata do Doug Peterson tá assando. Não sei se eu falei semana passada, mas eu comentei em algum grupo aí. A batata tá assando lá. Trevor Lawrence devia estar jogando melhor, não tá. Josh Allen com jogo impecável. Acho que ele foi o maior pontuador da semana, se eu não tô enganado. Quem que eu falei que poderia ter sido? O deck, eu acho. Mas, enfim. Josh Allen muito bem, 4 touchdowns para ele, né? Um jogo irretocável dele. Travis Etienne foi o mais acionado do lado dos Jaguars, mas foi um jogo que acabou sendo acionado bastante também no jogo aéreo. Nossa, alguém tá fazendo alguma comida aqui. Tá entrando um cheiro de comida de alho aqui no meu... Vai me deixar com fome. James Cook, aproveitando-se, né? Eu tinha aquela... Imaginei que o Ray Davis pudesse ser bem aproveitado. Até tá sendo bem aproveitado. Teve touchdown. Mas o James Cook tá sendo realmente o grande destaque aí do jogo terrestre dos Bills nessa temporada. Atualmente o 5º melhor running back. Tivemos touchdown do Ty Johnson. Tivemos touchdown do Ray Davis. Então, para quem apostou em algum running back, se deu bem. Até porque o jogo ficou... a feição disso, né, para os Bills. No jogo aéreo, destaque maior para o Khalil Shakir, 6 de 6, 72 jardas, um touchdown para o Shakir, tem se tornado o principal alvo aí do Josh Allen. Quem apostou no Shakir como sendo o principal, acho que isso vai se manter, tá? E o Curtis Samuel, que eu imaginava que pudesse ter essa melhor participação, eu acho que vai acabar se tornando realmente o terceiro, apesar de ter tido mais participação no jogo aéreo que o Coleman, mas o Coleman teve seu touchdown, pode ser que comece a engrenar um pouquinho mais. Do lado dos Jaguars, nenhum grande destaque. O maior destaque acabou sendo o Christian Kirk. 8 de 10 para 79 jardas, mas pouco mais de 11 pontos apenas. Dalton Kincaid, para quem estava com medo dele, né? Nessa semana ele conseguiu fazer o seu touchdown, né? Conseguiu dar uns pontinhos no Fantasy. E é aquela máxima, né? Tight end que faz touchdown acaba se tornando um tight end número 1 na semana. E para fechar, jogaço. Washington Commanders 38-33 no Cincinnati Bengals. Boa participação dos dois lados. Jaden Daniels 21 de 23 passes completados, cara. Foi muito bem na partida. Atuante no jogo terrestre também. Aquele touchdown que ele fez foi muito bacana. Do outro lado, Joe Burrow passou das 300 jardas. Fez uma boa pontuação no Fantasy também, mas não conseguiu levar o time dos Bengals à vitória. Os Bengals que agora chegaram a 0-3 na temporada. Vão ter que mais uma temporada correr atrás. Zach Moss no jogo terrestre fez aquele touchdown no final do jogo. Já estava fazendo uma pontuação até ok, mas aquele touchdown no garbage time acabou ajudando bastante ele.
Não foi tanto garbage time, né? Mas assim, não foi garbage time. Por que eu achei que foi no garbage time? Eu falei pra alguém que foi no garbage time hoje. Mas não foi, não. Nossa, viajei. Mas assim, o Zach Moss segue sendo o grande destaque no jogo terrestre, como já imaginava. Foi um dos my guys aí no início do ano. O Zach Moss não teve uma boa participação na semana passada, mas essa semana foi bem melhor. Austin Ekeler foi o destaque do lado dos Commanders, com o touchdown, mas saiu machucado. Como é que tá a situação dele? Concussão e um corte na orelha, uma laceração na orelha. Eita, tomou uma pancada. Eu não vi o lance, infelizmente não vi o lance. Né? Brian Robinson é o que mais correu, mas ele foi quem mais pontuou na semana jogo terrestre. No jogo aéreo tivemos diversos destaques, principalmente o Ja'Marr Chase com 26.8 pontos em half PPR, 6 de 7, 118 jardas, 2 touchdowns para ele. Yoshi Vaz é a pronúncia certa, semana passada eu falei de diversos jeitos diferentes. Muito interessante a partida dele, né? Claramente ele foi muito melhor no jogo que o Higgins, que estava machucado, voltou, teve até uma boa participação o Higgins, mas aquele lance que deveria ter sido uma falta, daria um touchdown pro Higgins, ele teria uma melhor pontuação, mas não seria melhor do que a participação aí do Yoshi Vaz, que é uma grande opção para waivers. E do outro lado a gente teve destaque pro Terry McLaurin, né? Enfim fez uma boa partida nessa semana, 18 pontos em half PPR, bateu as 100 jardas, mas apenas 4 recepções e um grande touchdown para ele. O segundo mais acionado junto, né, os dois mais acionados, foram Luke McCaffrey e o Noah Brown. Zach Ertz também foi muito bem acionado, mas o fumble acabou dando uma bagunçada nele. McZick, 4 de 5, 47 jardas, não fez uma excelente partida. Eu também não é um cara assim que eu imaginava que faria, então tá tudo nos conformes. Destaque mesmo nesse jogo foram ambos os quarterbacks. Falar agora de alguns jogadores que eu até vim falando de nomes, mas agora pontuar um pouco mais esses jogadores que podem ser interessantes nas waivers, começando por quarterbacks. A gente tem Sam Darnold como uma opção, Justin Fields também, Andy Dalton. Para mim as principais aqui são Sam Darnold e Andy Dalton. Dá uma olhadinha se o Aaron Rodgers não está disponível, principalmente ligas aí até 12 times, né? Se ele estiver disponível, eu acho muito interessante ter ele no elenco. Mais profundos poderia o Dino Smith, mas ele não tem. Ele tem jogado muito melhor na NFL do que no Fantasy, mas ele tem bons recebedores, isso acaba dando um pouquinho mais de pontuação para ele. Possibilidades, no caso, não pontuação. Entre running backs, né, principalmente Chuba Hubbard, se tiver disponível, é complicado, eu sei, mas dá uma olhada. Pode ser que esteja, até porque foram 2 semanas bem tenebrosas para os Panthers. Bucky Irving, para mim, eu acho que é entre os acessíveis o mais interessante nessa semana. Deve ter, segundo o Todd Bowles, ele deve ter aumento nas suas possibilidades nas próximas semanas, porque ele tem jogado melhor do que o Rashad White. Brandon Allen segue sendo uma possibilidade. Como eu tenho dito desde antes da temporada começar, é uma lesãozinha, alguma coisa com o Breece Hall, ele vai voar. E ele tem aparecido bem também, como aí um backup, como um jogador onde o Breece Hall quando precisa descansar, então participando também do jogo aéreo, e ele jogando é muito legal de ver. Outras opções que a gente tem aqui um pouco mais profundas, o Rico Dowdle dos Cowboys, né? Mas esse é difícil de apostar em alguém no backfield dos Cowboys, né? Por exemplo, eu fui um pouco um Rico Dowdle foi um cara que eu escolhi bastante na época do draft, nos finais ali, mas confesso que nas primeiras semanas do Ezekiel Elliott a participação e como o ataque tá rodando, não vejo muito interesse. Emmanuel Wilson, para quem acha que ele vai agora começar a voar, eu acho que não também, mas é uma possibilidade. Em algumas ligas pode estar ainda disponível o Carson Steele, o Kareem Hunt, deixa eu ver. Kareem Hunt também pode estar disponível, eu acho que é essa semana que ele vai subir, pelo menos nas ligas que eu estou não, né? Normalmente eu olho aqui pelo NFL.com, e no NFL.com o Hunt está muito disponível ainda. Outra opção também, se o Joe Mixon não jogar, é o Cam Akers, mas acredito que ele deva voltar para a próxima semana e aí não tem mais essa possibilidade. Entre os wide receivers, quem são os wide receivers, né, que você pode tentar buscar nos waivers? Jauan Jennings, esse eu acho que é o principal nome da semana. A gente teria também ali um Darnell Mooney disponível, seria
tendo, né, aumentando as participações como vem acontecendo, pode ser um nome que possa ser um pouco mais bem utilizado, né? 8 de 8 ele teve na última semana, se tivesse tido um touchdown teria uma semana bem legal. O Yoshi Vaz, né, sem dúvida, do Cincinnati Bengals, é um cara aí para se pegar em waivers, deve estar disponível em muitas ligas, né, algumas mais profundas não. O Quentin Johnson segue, né, liberado, Quentin Johnson, o Wendell Robinson, acho que eles estão muito próximos. Em algumas situações o próprio Naylor, o Jacoby Myers não é tão ruim também para você buscar ele nos waivers. Tutu Atwell, de repente, mas só se o Cooper Kupp perder mais uma semana, né, essa semana joga contra os Bears. Em ligas profundas, quem sabe, o Tolbert Leggett, não confio tanto assim. E um cara também que aqui não tá com tanto hype, mas que eu acho que vale a pena, de repente, tu colocar no teu roster, é o próprio Michael Wilson, do Arizona Cardinals. Entre os tight ends, né, os principais nomes aí para essa semana, o principal é o Cole Kmet, né, que se você joga ali comigo, teve uma liga que eu tenho quase certeza que eu dropei ele na semana passada, ou não dropei, agora eu não vou lembrar se eu dropei ou não dropei. Mike Zick segue sendo um cara interessante, mas não entre os melhores. Eu diria que a ordem seria Cole Kmet e na sequência o Tyler Conklin, que ele apareceu bem na última semana, né? A gente vê o Aaron Rodgers tomando um pouco de forma, a defesa dos Patriots não é uma defesa fácil, e ele foi muito bem, o Aaron Rodgers foi muito bem, e ele alimentou muito bem o Conklin. Então para quem está precisando de tight end, não tendo o Cole Kmet, eu acho que o Conklin seria a próxima alternativa. Depois disso a gente teria um Zach Ertz, quem sabe um Noah Fant em ligas mais profundas. Se o Evan Ingram não jogar mais uma semana, o Brenton Strange dos Jaguars, que saiu com touchdown, né, foi uma opção minha em ligas onde eu busquei jogadores. Quem sabe um Hunter Henry, mas ele tem um confronto difícil na próxima semana, então acho que não, só se for muito profundo. Eu acho que a galera pegou ele na semana passada. E vamos começar já a falar da próxima semana, quem tem os confrontos mais favoráveis e os desfavoráveis, né? Começando pelos favoráveis, né? O principal que pode ter uma volta por cima depois de uma semana um pouquinho abaixo é o Kyler Murray, que joga contra a defesa de Washington, que vem sendo aqui mais 7 pontos, com uma larga escala na frente dos outros. Depois, CJ Stroud pode ter um jogo de redenção, depois do último jogo que foi ruim, joga contra os Jaguars. E o Caleb Williams tem uma oportunidade diante dos Rams, que ganhou, venceu, mas cedeu muitos pontos aí pro Brock Purdy. E confrontos desfavoráveis agora, vou citar principalmente 4. Anthony Richardson, que quero falar tudo junto, não dá. O Richardson teve já uma semana ruim e deve ter outra semana péssima. Joga contra os Steelers, mesmo sendo em casa, eu acho um confronto bem desfavorável. Me falhou agora. Caramba, tô com ele na ponta da língua, não vem. Matthew Stafford vai ter um confronto difícil contra a defesa dos Bears. Conseguiu levar o time à vitória, mas não teve uma boa pontuação. Bo Nix, como eu falei, teve uma pontuação bem interessante, mas joga contra os Jets, uma das melhores defesas contra o quarterback. E o Jared Goff, que tem, né, não tem sido um quarterback nem tanto para streaming nessa temporada, tem um confronto bem complicado contra o Seahawks. Entre os running backs, destaque para o Devin Singletary por parte dos Giants. Quem tem ele, eu acho que não dá pra cravar, mas a defesa dos Cowboys tem cedido muitos pontos para a posição de running back. Depois, Jerome Ford pode ter a volta por cima na semana, ou quem sabe até o Deonta Foreman, em ligas mais profundas, joga contra os Raiders. Saquon Barkley deve ter mais uma semana espetacular, se o time correr com a bola, que eu espero que corra, né, porque tem uma reclamação, inclusive, da torcida contra o jogo terrestre dos Eagles. Joga contra os Buccaneers, e outra para se destacar é a de Houston. Então, se os running backs de Houston, se jogar Joe Mixon ou se jogar Cam Akers contra os Jaguars, são confrontos bem interessantes. Agora, quem tem confronto difícil, principalmente, Kenneth Walker ficou de fora, Zach Charbonnet teve uma semana muito boa, só que na semana que vem joga contra os Lions, que é a defesa que ela tá. Ela tem cedido uma média de 8,83 pontos para a posição de running back. Depois dela são os Steelers com 14,5, só para te ter uma ideia, na média geral até agora na temporada. Outro jogador muito bom que vai ter uma semana difícil é o Jonathan Taylor. Então, não é um cara que tu vai botar no banco, mas joga com os Steelers, um confronto bem desfavorável. Depois tem também J.K. Dobbins com um confronto desfavorável contra a defesa dos Chiefs. E o Alvin Kamara, que por mais que tenha um confronto desfavorável contra os Falcons, acredito eu que vai ter uma semana, né, pelo menos ok na semana que vem, porque é o Alvin Kamara. Entre os wide receivers, Marvin Harrison Jr. tem
possibilidade de ter mais uma semana muito boa. Quem sabe o Michael Wilson, que eu falei, né, em ligas mais profundas, tem um jogo muito favorável nessa semana contra o Washington Commanders. DK Metcalf, Tyler Lockett, Smith e Jigba jogam contra a defesa dos Lions, que por mais que seja uma defesa boa, defendendo o jogo terrestre, tem dado muito espaço para o jogo aéreo. Acho que é a defesa que mais cede recepções, isso. É a defesa que mais cede recepções na liga, 54 recepções. Eles cederam até agora nessas 3 semanas. Depois disso, a gente tem um ataque, os wide receivers dos Bears, que podem ter uma semana favorável contra os Rams. Aí, Romeo Dunze, não sei se o Keenan Allen tem possibilidade de voltar, mas Romeo Dunze e DJ Moore podem ter uma semana, no mínimo, decente. Alguns outros confrontos favoráveis aqui seriam os wide receivers dos Steelers, dos Bills e dos Buccaneers contra os Eagles. Destaques negativos, confrontos negativos, vou destacar 3, principalmente 3, né? Mas o ataque dos Jets, então o Aaron Rodgers pode ter problema contra a defesa aérea dos Broncos, que vem jogando bem. O ataque aéreo dos Lions, que é um trunfo desde a temporada passada, quando o jogo terrestre entra, pode ser que seja muito mais jogo terrestre nessa semana, porque o confronto contra os Seahawks sempre é uma boa defesa, né? Todo ano entra ano sim, sai, troca treinador, a defesa dos Seahawks é uma defesa bem consistente, tem sido uma das melhores contra wide receivers na liga. E os Dolphins, que estão já sem quarterback, Tyreek Hill e Jalen Waddle não tem sido destaque e tem um confronto desfavorável na semana contra a defesa dos Titans. Entre os tight ends, né, quem é o tight end de novo? Se eu não me engano, é mais uma semana que tem confronto favorável os Chargers. A princípio, o mais utilizado é o Hayden Hurst e tá dividido entre o Will Disley e o Hayden Hurst. Jogam contra a defesa dos Chiefs, mas são caras que, por mais que tenham confrontos favoráveis, é difícil de escalar esses caras. E olha que a defesa dos Chiefs, ela tem cedido muitos pontos para a posição. Depois disso, a gente tem o Dalton Kincaid e o próprio Dawson Knox com confronto favorável contra os Ravens, que tem tido problemas contra parar jogadores nessa posição. Já cedeu 280 jardas para a posição de tight end, para ter uma ideia. A defesa dos Ravens, isso que, né, não teve 170 só num jogo como teve a dos Saints, que colocou a defesa deles entre as 5 piores depois do jogo contra os Eagles, e o Goddard com 170, né? Para ter uma ideia, olha como estava boa a defesa dos Saints contra tight ends. Ela cedeu até agora 217 jardas. Só no jogo passado cedeu 170. Outro cara que pode ter destaque é o Mike Gesicki nessa semana, joga contra a defesa dos Panthers, que já se mostrou não ser muito boa defendendo tight ends. Agora, destaque negativo, né? Quem tem confrontos desfavoráveis, Hunter Henry, como eu falei, seria uma opção de waivers em algumas ligas, está disponível, mas joga contra a defesa dos 49ers, então não é nem muito legal de escalar. O Johnny Smith, que eu falei que é um cara que tem confronto complicado contra os Titans. E o Cade Otton, do Tampa Bay Buccaneers, joga contra os Eagles. Destaca um pouquinho também, mas não, né, tanto, até porque se o A.J. Brown não jogar nos Eagles, o Dallas Goedert vai ser muito bem utilizado, acredito eu. Mas a defesa dos Buccaneers tem sido outra defesa muito boa contra os tight ends no Fantasy. E era isso nessa semana falando dos confrontos. Passamos dos 50 minutos, mas não vamos chegar mais uma vez na 1 hora. Muito bom, muito bom. Por mais que essa semana acho que eu fui um pouco mais enrolado no início ali. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast, espero que estejam gostando. Dê seu feedback, por favor, né? É bastante importante pra gente continuar fazendo aí e toda semana perdendo tempo, dando uma estudada antes, né? Vendo jogadores. Tenho feito poucos posts no Instagram justamente para não ter muito trabalho, né? Mas o podcast sigo mantendo. Segue. Quem puder comentar, dizer o que tá achando, se tá legal, não tá legal, deixar suas estrelinhas, mandar pros amigos, Fantasy Futebolista ficou 1 ano e pouco fora aí, mas agora voltou e tem podcast toda semana, e tá bem bacana, espero que esteja bem bacana, né, trazendo todos os destaques da semana anterior e projetando um pouquinho a próxima. Mas era isso, eu espero que na próxima semana eu vá um pouquinho melhor no Fantasy, já confesso que eu tô com a minha setinha tá pra baixo, as ligas... Tá feio, espero que a de vocês não. E espero que as dicas que eu tenho dado pra um aqui e outro ali estejam ajudando mais do que eu tenho me ajudado. Porque o meu fã, olha, essa temporada tá bem complicado. Inclusive, off-topic agora, né, pra fechar o podcast. Mandei no grupo do Brasil Fantasy Football. Até se você não está no grupo do Brasil Fantasy Football, eu indico, tá? Cara, o tempo inteiro tem discussão lá. Tu tirou 5 minutos do teu dia, tu quer falar um pouco sobre fantasy com alguém?
O lugar que eu tô usando para isso é o Brasil Fantasy Football, lá no WhatsApp. Então manda mensagem pro Rui, manda mensagem pro Mafra, manda mensagem para mim que eu mando para eles, enfim, que eles colocam vocês no grupo lá e tá bem bacana. Certo? Falando isso lá, eu comentei que na NFL Experience eu peguei tinha uma banca, um negócio da Panini lá, dentro do NFL Experience, que estava dando álbuns da NFL para esse ano. E depois de 20 anos resolvi fazer... Eu acho que a última vez que eu tentei... Eu nunca terminei um álbum de figurinhas na minha vida, assim, né? Sendo bem sincero, eu nunca finalizei nenhuma. Sempre faltava aquelas no fim, né? Eu lembro de ir nas bancas e tal, e comprar figurinha avulsa, ir no lugar trocar, mas eu nunca finalizei nenhum. Vamos ver se agora eu finalizo o da NFL. Comprei 40 envelopes, chegou hoje. Talvez eu faça um videozinho também, um riozinho lá pra colocar no Instagram, abrindo isso aí, enfim, fazendo algum showzinho, né, coisa que rede social adora. Assim, chegou hoje, quero ver se eu me coloco nessa função aí, se meu pondurismo vai me deixar gastar dinheiro com figurinha, já gastei um pouco. Quero ver se eu completo o primeiro álbum de figurinhas de repente da vida, depois de... Eu acho que o último que eu tentei completar, o que eu fui mais a fundo, foi o Brasileirão 2003. Tá na casa do meu pai, eu acho que deve estar lá ainda isso aí, em algum lugar. Uma vez eu lembro que eu tinha visto lá num armário. Deve estar lá ainda. Vamos ver se esse ano eu faço, né? Velho já, fazendo álbum de figurinha da NFL. Depois, se eu vou tentar gravar, tá? Se ficar legal eu posto, se não ficar legal, ou se eu não gravar eu não posto. Fechou? Era isso essa semana. Espero que vocês tenham um final de semana muito interessante de fantasy, né? Principalmente, a gente tem tido, né? Vamos aproveitar a NFL, já tá na semana 4, já vamos chegar a um mês de NFL. E ela corre rápido. Estamos tendo jogos muito legais de assistir. E trazendo esse divertimento também pro nosso fantasy. Fechou? Fiquem bem. Até semana que vem. Um abraço.